Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre front-end, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre React, né? Sobre uma biblioteca de UI muito utilizada no mercado atualmente, tá? Então, vamos esperar um pouquinho só para o pessoal entrar, para a gente estar começando, tá, Joé? Então, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, nossa terceira live da semana, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre front-end, né? Então, vamos mergulhar mais nessa parte de interfaces, tá? Então, a gente fala um pouquinho de segurança, né? Então, foi para a área de back-end na segunda. Ontem, a gente falou um pouquinho, né, sobre programação orientada a objeto. E hoje a gente vai falar sobre interfaces. Então, bora lá, bora começar, tá? Então, para começar, eu não sei se vocês já conhecem, né, a biblioteca que é o Ent Design, tá? Então a gente vai focar especificamente nela, mas é legal a gente entender o que são realmente, né, bibliotecas de UI, tá? Então, quando a gente fala de React, a gente tem algumas opções, tá? Para estar trabalhando com a interface do usuário, né? Para fazer o front-end da nossa aplicação, tá? Então, a gente tem algumas opções. A primeira é a gente fazer tudo na mão, certo? Então, a gente poderia criar tudo, né? Fazer toda a estilização da nossa aplicação, utilizando CSS mesmo, tá? A gente poderia utilizar uma biblioteca para facilitar esse processo, que é a Style Components, tá? E a gente teria uma outra opção que também, né, seria utilizar alguma biblioteca de UI, né, uma biblioteca que auxilia a gente a desenvolver a interface da nossa aplicação, que um exemplo dela, de biblioteca, é a Ent Design, tá? Existem várias outras, eu não sei se vocês já viram, mas eu já fiz um post, né, no Instagram, que eram umas dicas de várias bibliotecas de UI que existem, né? Então, assim, lógico que existem muitas, né? Então, mas aí eu selecionei algumas que eu acho legais, e são ótimas para trabalhar com React, tá? E aí tem lá a dica, tem falando sobre o Material, tem uma de Bootstrap, e tem o Ent também, que é uma que eu gosto bastante e resolvi trazer ela aqui para vocês, tá? Então, essas bibliotecas de UI, elas servem justamente para quê? Então, elas dispõem, né, de vários componentes que a gente pode utilizar já prontos, ou seja, eles já têm um padrão de design, né, definido, tá? Então, tem lá todos os componentes já com suas cores, né, com sua definição, né, de padrão de fonte, tudo isso, né, já definido, e você vai já pegar isso pronto para utilizar. Mas não é tão simples assim, né? Não é só chegar lá porque está pronto, é facilzinho, tranquilo da gente estar utilizando. A gente precisa entender bem a documentação dessas bibliotecas, e é isso que eu vou falar também nessa live de hoje, né? Dar algumas dicas de como vocês podem aproveitar e tirar o máximo da documentação, porque sem elas a gente não consegue ir para lugar nenhum, né? Se a gente está utilizando uma biblioteca de terceiros, tá? Então, até mesmo quando a gente está estudando uma linguagem ou qualquer outra tecnologia, a documentação é a nossa principal aliada, tá? E aí, quando é que a gente pode estar utilizando uma biblioteca de UI, tá? Então, eu sempre falo, né, que as bibliotecas de UI são uma excelente opção para a gente estar trabalhando com interface, tá? Desde que você não seja iniciante, né? Então, que você não esteja no comecinho, né, aprendendo aí algum framework ou uma biblioteca como o React, tá? Então, no início é legal você aprender realmente como tudo funciona e você aprender a fazer tudo do zero, tá? Então, se você está iniciando no aprendizado do framework ou da biblioteca. Mas não, se você já tem um certo conhecimento, então é tranquilo, né? Tá utilizando uma biblioteca de UI como o Ent Design, tá? E com relação a projetos, então as bibliotecas, né, de UI, elas facilitam muito o nosso trabalho, né, porque a gente não tem que criar todo o design dos componentes, certo? Então, é interessante você utilizar essas bibliotecas quando, por exemplo, você tem um período de tempo menor para construir aquele projeto, tá? Então, você tem menos tempo, então você não vai ter que conseguir, né, criar toda aquela interface, tá? Então, isso é uma das opções que você tem para utilizar essas bibliotecas, tá? Claro que se tiver em outros contextos também, você pode utilizar, e aí você vai ver o que é melhor para aquele projeto, se é melhor você criar tudo do zero, ou se é mais interessante você tá utilizando uma biblioteca de UI, como, por exemplo, o Ent, tá? E aí, por que é interessante a gente utilizar
o Ent Design. Primeiro porque já é uma biblioteca muito utilizada no mercado, tá? Então, o design dela é muito simples, né? Muito clean, bem elegante. Então, se você começar a trabalhar com ela, você vai ver que todos os componentes, eles são bem bonitos, né? Então, vai dar uma cara muito, muito legal, né, na sua aplicação, né? Então, é uma biblioteca muito massa, que eu particularmente gosto bastante, fora que tem outras também, né? Mas aí, se você gosta mais de outra, ou não gosta tanto do design do Ent, então, aí você pode utilizar algumas dessas estratégias, né, que eu vou falar aqui na live, né, para que você entenda como funciona a biblioteca, mas aí a gente vai focar especificamente no Ent hoje aqui, tá? Então, ela é uma ótima opção, né? Quando a gente não tem tanto tempo para desenvolver todo o design da aplicação. Tá? Então, o prazo geralmente influencia se você vai estar utilizando uma biblioteca como o Ent, tá? Eu acho ela bem útil também para, se você é freelancer, né? Se você presta serviço, você constrói aplicações do início ao fim sozinho, tá? Então, muitas vezes você não tem um design que vai fazer todo o design daquela página, tá? Então, é bem útil para projetos como freelancer também, que você tem alguns probleminhas como esse. E também, se você, de fato, achar melhor estar utilizando essa biblioteca, tá? Então, tem um design elegante e moderno, tá? Amplamente utilizado no mercado. E também ela pode ser utilizada tanto com TypeScript quanto com JavaScript, tá? Independente se você vai utilizar JavaScript puro ou se você vai utilizar o superset, né, de TypeScript. Então, você consegue utilizar a biblioteca com ambas eu vou chamar de linguagem, tá? E tem lá na documentação também, em alguns casos, tá? Não são todos, mas em alguns casos ele traz na documentação exemplos tanto com JavaScript quanto com TypeScript, tá? E a gente vai ver exatamente como é que isso funciona, tá? Então, quem é que usa o Ent Design, tá? Então, apesar de ter muitas bibliotecas, né, atualmente, tá? Então ela é uma das mais utilizadas, tá? Juntamente com a Material, acho que a Material ela é a mais famosa, né? E a Material UI, tá? E segundo, né, o StackShare, né? Então eu dei uma olhadinha para ver algumas empresas que utilizavam o Ent Design, né? Então tem lá Toyota, Lenovo, Baidu, Alipay, né? Então tem várias, Alipay, né? Então tem várias empresas que utilizam também o Ent Design, tá? Mas aí o que é que a gente pode fazer, né? Como é que eu dou os primeiros passos com essa biblioteca, tá? Então a gente vai falar basicamente agora sobre isso, né? Então, quais são os primeiros passos para que, na verdade, o que é um pré-requisito para você começar a utilizar o Ent Design, tá? Então, primeiro, como eu tinha falado no início, né? Então, se você está começando, né, a aprender React ou qualquer outro framework ou biblioteca, tá? Só um minutinho que faltou aqui. Internet. Voltou. Então, voltando, né? Então, o que é um pré-requisito para você estar trabalhando com Ent Design, tá? Então, você precisa saber React, tá? Você precisa saber HTML, CSS, JavaScript, basicamente, em termos de conhecimento, tá? Então, você precisa saber dessas tecnologias, obviamente, para que você consiga trabalhar com a biblioteca, certo? Em termos de configuração da sua máquina, né? Então, você vai precisar, se você está trabalhando com React, a gente sabe que é necessário a gente ter instalado o Node, né? Então, para trabalhar com Ent, precisa do Node 8 ou superior, tá? Então, é aquela dica que eu dei no início, se você está começando, né? Então, não começa logo de cara a tá utilizando uma biblioteca de UI como Ent, né? Então, começa realmente a fazer tudo do zero, que é bem melhor, bem mais fácil de você entender como funciona o framework, a biblioteca, tá? E aí depois você pode, depois que você já entendeu, você já avançou, né, naquela tecnologia, aí você parte, tá? Para aprender a utilizar uma biblioteca de UI como esse, tá? Então, feito isso, né? Então você já tem esses conhecimentos e já tem o Node, né, instalado na sua máquina. Então, o que é necessário para você começar a trabalhar com Ent, tá? Então, basicamente, a gente primeiro vai precisar criar o aplicativo. Deixa eu ver só aqui que a internet está
oscilando um pouquinho. Só um minutinho, pessoal. Ver se volta aqui no Instagram. Acho que foi. E aí eu vou compartilhar aqui a minha tela só para vocês verem, né, o passo a passo para a gente instalar o Ent na nossa aplicação, tá? Então, bora lá ver como é que funciona. Então, o que é que a gente precisa? Primeiro, a gente vai precisar criar o nosso app, né? Então, se você estiver utilizando o Yarn, então a gente vai chamar um Create React App e colocar o nomezinho lá do seu projeto, tá? Então, o mesmo você poderia fazer utilizando o NPM, tá? Tranquilo, não tem problema nenhum utilizar um ou outro, tá? Feito isso, a gente naturalmente vai direcionar, né, o terminal para a parte do projeto e basta a gente rodar esse comando aqui, yarn add entd. Tá? Então, feito isso, a gente está dando o primeiro passo para trabalhar com o Ent Design, que é instalando, adicionando a biblioteca na sua aplicação. E depois você pode, para testar, iniciar utilizando o Yarn Start para inicializar a sua aplicação. Tá? Só que não é só isso, né? Então, calma lá, não vai dar certo se a gente somente instalar. A gente precisa também importar o CSS da biblioteca, que é esse daqui, tá? Então, feito isso, né, importando o CSS lá no seu componente app, tá? Então, você já vai estar utilizando o CSS da biblioteca e aí ele já vai utilizar, né, todos os padrões de design da biblioteca dentro do seu projeto, tá? Então, feito isso, você já está pronto para utilizar todas as ferramentas do Ent, certo? E aí, uma configuração que a gente legal a gente fazer inicialmente, né, já de cara, quando a gente instala o Ent na sua aplicação, é a gente fazer uma configuraçãozinha aqui básica, que é para a gente definir de onde fazer uma configuração, né, internacional. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar, por exemplo, com números, com moeda e coisas desse tipo, né, que tem uma configuração própria para, por exemplo, aqui no Brasil é de uma forma, nos Estados Unidos é outra, né? Então, cada país tem uma forma de fazer isso, tá? E aí a gente adiciona essa configuração para que o Ent entenda que a gente vai utilizar os padrões, né, baseado no português brasileiro, tá? Então, para fazer isso, o que é necessário? Tá? Então, a gente vai lá no nosso arquivo index.js ou index.tsx, se você estiver utilizando o TypeScript, tá? Então, você vai adicionar esse componente aqui, config provider, tá? Da biblioteca do Ent, certo? E você também vai adicionar um elemento, né, que a gente chamou aqui de ptbr, tá? E botar esse direcionamento aqui, que é o int_d/lib/locale/pt_br, tá? Então, feito isso, a gente faz essa importação aqui e vai envolver a chamada do nosso componente app por esse config provider e vai colocar na propriedade locale justamente esse PTBR, tá? Então, é super indicado, né, que você, logo quando você cria o seu projeto, que você adicione a biblioteca, que você faça já essa configuração, porque já vai ficar tudo ok, né, com relação a essas configurações que são próprias de cada país, né? Então, como a gente está, muito provavelmente, né, a gente vai utilizar essa aplicação vai ser utilizada aqui no Brasil, então a gente já faz essa configuração para que dê tudo certo com relação a isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, como funciona a documentação e eu selecionei também alguns componentes, certo? Que são super importantes, que você vai, com certeza, utilizar com muita frequência, tá? E algumas sacadas que eu acho super interessante, porque se você for fazer do zero, começar a trabalhar com Ent do zero, você com toda certeza vocês vão se deparar com uma situação dessa, e aí vocês vão ter que ir atrás de Google, de Stack Overflow, e eu resolvi trazer justamente esses insights que não tem explícito lá na documentação, ou que você tem que procurar bastante para encontrar, tá? Então, é justamente esse o foco dessa live de hoje, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui a documentação que eu vou mostrar exatamente isso para vocês. Bora lá.
Então, essa aqui é a página, tá? Do Ent Design. Então, vocês podem perceber que ela é própria, né, para React. Se eu não me engano, ela tem para Angular também, não tenho certeza. Mas é o foco dela é justamente aqui no React, tá? Então, se você vir aqui logo em Docs, então se ficou alguma dúvida ainda com relação a inicializar, né, a instalar e coisas de início mesmo, né? Então vocês podem vir aqui nessa partezinha do Getting Started para tirar qualquer dúvida com relação a isso, tá? Mas basicamente é aquilo que eu expliquei para vocês no início. Adiciona a biblioteca, adiciona o CSS da biblioteca e é um passo opcional aquela parte de configurar para português brasileiro, tá? Então, se você quiser trabalhar normal, então ele acha que, se não me engano, ele vai ficar para inglês mesmo, e aí vai ficar com os padrões de inglês, tá? Se você não fizer essa configuração. E aí, nessa parte aqui da documentação, você vai ver exatamente tudo relacionado a como você pode instalar, e tem alguns exemplos básicos relacionados a isso, tá? E se você, por acaso, quiser saber sobre essa parte de internacionalização, dessa parte de você definir qual país que aquela aplicação vai ser utilizada, então, é nessa parte aqui de internationalization. Então, se por acaso você não encontrar na documentação, bota no Google o Config Provider, que você já consegue acessar diretamente essa parte, mas, ó, ela tá bem aqui no final da documentação, tá? Então, bora começar a ver alguns componentes, ver como é que funciona a biblioteca, como é que ela traz esses componentes que a gente utiliza com tanta frequência nas nossas aplicações. Então, a gente vem aqui em Components e você vai ver todos os componentes que tem disponível para ela, tá? Lógico que a gente não vai falar de todos os componentes que tem aqui no Ent, porque são muitos, tá? Mas aí eu selecionei os principais, basicamente, para que a gente inicie e vocês já consigam trabalhar com essa biblioteca, tá? Então, aqui ele tem aqui um overview, né, dos componentes, tá? Então, vocês já conseguem ver basicamente o layout, né, o design, né, de como é feito todos os componentes, e você pode navegar aqui entre os componentes que existem. Então, eu vou começar pelo button, tá? Aqui o tradicional botão, que, obviamente, né, eu tenho certeza que todo mundo vai precisar utilizar na aplicação. Não tem como a gente fazer uma aplicação sem o button, tá? E o button, ele é naturalmente um componente bem simples, certo? Só que eu queria destacar alguns pontos. O primeiro são os tipos de botões que existem, né, no Ent, certo? Então, quando você abre a documentação, você vai ver logo aqui de cara que ele tem alguns tipos, né? Como primary, default, dashed. Então, todos são... Se você alterar esse tipo no botão, então ele já automaticamente altera a forma como é feito como está disposto na tela aquele botão, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, do primary, que ele é todo preenchido, né, da cor, o default, o dashed, o text e o link, tá? Então, aqui ele mostra basicamente o desenho, né, como é que é a interface desse botão, tá? E aí, se você quiser ver o código, né, que tá por trás desse exemplo, então, se você vir aqui nesse show code, e ele mostra pra gente esse código de exemplo, tá? Então, percebam aqui que é bem simples. Deixa eu só alterar aqui a visualização para ficar melhor. Que é bem simples o button, né? Então, basicamente, a gente vai colocar o type dele, certo? Então, vai chamar o componente, vai colocar o type dele e botar o nome que a gente quer para esse botão, certo? Não esquecendo de importar ele aqui em cima nesse componente que você está utilizando, tá? Então, importar o button from entd, tá? Então, é bem simples o button, né? Tranquilo. O que você precisa se preocupar, principalmente, é sua relação ao tipo, qual o formato que você quer, certo? Tem também a questão de propriedades, tá? Que é essa questão de se ele está desabilitado, se ele está habilitado, se é do tipo danger, né? Então, essa questão de propriedade também, que é interessante vocês saberem, tá? E com relação a ícones, né? Então, a gente pode também trabalhar com ícones nos botões, só que tem uma sacadazinha aqui desse botão, tá? Que ele tá meio que separado a documentação com relação a ícone, tá? Então, você precisa, se você vir aqui nesse exemplo, que tem aqui do lado, ele tem uma lupa, tá? E ele tem um exemplo somente, que é utilizando essa lupa, tá? Então, deixa eu só ajustar aqui. Que é justamente essa lupa
E como é que você utiliza esse ícone, tá? Então, percebam que a parte do ícone é justamente essa daqui, ó. Então, do search, ó, ele bota um componente dentro aqui do tipo do ícone, da propriedade ícone do botão. E quando eu comecei a utilizar o int, eu fiquei pensando, né, como é que a gente poderia utilizar. Porque se você vir aqui logo direto na documentação do icon, ele somente tem os ícones, você procura qual o ícone que você quer, e se você clicar nele, né, ele copia o nome daquele ícone, que é um componente do React, tá? E aí eu fiquei sem entender como é que era utilizado. Então, para entender, você tem que ir lá na documentação do botão, que é justamente essa que eu mostrei, tá? E você vai ver um exemplo de utilização desse ícone no botão, tá? Então, lá na parte de ícone não diz nada sobre como está utilizando esse ícone, tá? Então, por isso que é legal vocês entenderem justamente isso, tá? E, fora isso, vocês vão precisar também, para fazer essa parte para utilizar o ícone, primeiramente, a gente tem que instalar os ícones do int na sua aplicação, tá? Então, basicamente, a gente precisa rodar um comando justamente esse daqui, né? Deixa eu só ajustar para vocês aqui. npm install -save e botar o @int ifdesign /icons. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida com relação à instalação, essa parte de ícone, de instalação de ícone, ele está na parte de icon aqui, e ó, ele mostra justamente aqui no início, ó. Você tem que instalar os ícones, porque se você for no botão e tentar utilizar lá aquele exemplo de ícone, não vai funcionar, tá? Então, é justamente o insight que eu tive com relação a essa parte de ícone, de utilização de ícone. Primeiro, você instala essa parte da biblioteca de ícones, certo? Na sua aplicação. Depois, você vai adicionar qual é esse ícone, tá? Então, naquele formato que eu mostrei aqui para vocês, para depois a gente conseguir utilizar ele dentro do botão, tá? Ou se você precisar utilizar em outro componente, tá? Então, essa sacada, né, esse insight que eu trago para vocês não fiquem procurando lá dentro da documentação como é que utiliza o ícone no botão, principalmente. Mas os ícones podem ser utilizados também, por exemplo, na parte de menu e em outros componentes também que vocês venham precisar de utilizar os ícones na aplicação de vocês, tá? Então, de ícone, basicamente, é isso, de botão, né? Então, é tranquilo estar utilizando esse componente, tá? Um outro componente que é super interessante é o componente de layout, tá? O componente de layout, ele vai facilitar muito o trabalho da gente, porque ele já tem vários layouts lá na documentação disponíveis, e a gente pode simplesmente copiar aquele layout e fazer pequenas alterações que sejam necessárias para a aplicação de vocês, tá? Então, bora ver esse componente, tá? Que ele está justamente aqui logo entre os primeiros, que é o componente de layout, tá? Então, se a gente descer aqui, ele tem alguns exemplos, como é a estrutura, né? Então, basicamente, ele vai ter uma estrutura de header, content, né, no meio, e embaixo o footer, e eventualmente, caso você queira, pode ter um cider, né, do lado esquerdo do layout, tá? Então, basicamente, essa estrutura, então você pode escolher entre a esquerda e a direita do cider, tá? E ele tem essa estrutura aqui, basicamente. E aqui embaixo ele tem todos os layouts disponíveis. O mais simples é esse daqui, que tem apenas um menuzinho, né, no header. Aqui, esse é o espaço para colocar a logo, né, da sua aplicação, tá? Aqui e aqui dentro o conteúdo da sua aplicação, tá? Então, geralmente, a gente pega esse layout, esse código do layout, tá? Aqui, como eu falei para vocês, aqui em Show Code, certo? E aí você vai copiar, ajustar o que você precisa, e você, geralmente, a gente vai botar lá no componente app para que a gente consiga somente adicionar os outros componentes dentro lá do conteúdo, né? Justamente nessa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui dentro de content, tá? Então, dentro dessa parte aqui de content, tá? Então, a gente iria adicionar os outros componentes da nossa aplicação justamente aqui nessa partezinha do layout, tá? Então, ele é basicamente formado, né, pelo header, como eu falei para vocês, ó, ele tem aqui um componente de header, ele tem um menu, né, e cada menu, aí ele vai ter dentro os menu items, tá? E tem também
você pode adicionalmente botar um breadcrumb, tá? Que você definir onde é que tá, onde é que o usuário tá naquela tela, né, naquela interface. E aqui embaixo também tem o footer e embaixo ele tem a especificação de um CSS, né, que você pode botar justamente lá no arquivo CSS desse seu componente, tá? Que esse CSS aqui ele serve justamente para adicionar o design dessa parte do conteúdo e também para a parte dessa partezinha aqui da logo, tá? Então ele serve justamente para isso. De cara, eu fiquei meio perdida, né, sem entender como é que ele funciona, tá? Então, justamente, eu queria trazer a parte de layout para que vocês entendam como é que funciona isso, onde vocês podem adicionar os outros componentes que vocês venham, né, utilizar dentro da aplicação de vocês, tá? E também para entender esse CSS aqui embaixo, que é justamente dessa parte, né, da logo e do conteúdo, né, da parte do content realmente que a gente utiliza, tá? Então, basicamente é isso. As variações do design é justamente com relação ao sider, né, que é um menu lateral, que pode ser tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? E mas em relação a isso, se você pode minimizar esse menu ou não, né? Com relação à cor também, ó, aqui tem ele mais nessa parte de azul, e vai variando com relação a isso, né? Tá? Então você pode escolher qual que você quer. Então tem também ele sem a barra de cima, né? Sem o menu no header. E aí você escolhe o que você quer e você vai adaptando melhor para a sua aplicação, tá? Então, se a gente voltar aqui para o código, o que a gente vai precisar fazer para utilizar, basicamente, é fazer essa importação desses elementos, né? Então, no caso mais simples, a gente iria importar apenas layout, o menu e o breadcrumb, tá? E adicionar essa constante aqui, que é o header, o content e o footer, para que a gente consiga mexer nesses elementos do layout, tá? Então, conseguir utilizar esses componentes do layout, tá? Então, é bem simples de estar utilizando. É importante que a gente entenda como é que funciona exatamente esse componente, tá? Então, vocês vão perceber que não é simplesmente a gente pegar a coisa pronta e é fácilzinho, né? E a gente só copiar e colar. Não, a gente precisa entender como essa biblioteca foi construída, como é que funciona, qual a ideia, qual a lógica por trás dessa biblioteca para que a gente consiga, de fato, utilizar, né? Senão a gente vai ficar perdido com um monte de código, né, na biblioteca sem saber como a gente pode estar utilizando esse código, esses componentes que já tem prontos, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar dessa parte de layout. Aqui nessa parte nesse exemplo de código que a gente tem, se vocês perceberem, deixa eu ver se está aqui. Muitas vezes ele traz um exemplo que é com um componente de classe, tá? Mas aí, geralmente, hoje a gente utiliza mais com componente funcional, então é só você alterar, não tem problema nenhum, tá? Então, se por acaso ele tiver uma estrutura que você não vai utilizar, por exemplo, aqui, ó, ele faz o render, né, com o React DOM Render, e bota dentro desse React DOM Render o conteúdo do layout, tá? Então, lógico que para você utilizar, você não vai precisar definir isso, então basta você copiar somente, ó, o conteúdo que está até aqui, né? Então, você desconsidera essa parte do React DOM Render e esse mount node também, tá? Então, você só copia essa parte que tem dentro e utiliza na sua aplicação, tá? Então, também não esquece de importar essa parte aqui, que é justamente os componentes que estão sendo utilizados no código, tá? De layout é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, então é relativamente simples, só que uma pergunta que eu me fiz quando eu comecei a utilizar o Ent por exemplo, se eu for utilizar para esse menu, por exemplo, vamos voltar aqui para o menu, né? Então, vamos supor que a gente tem um menu e eu vou precisar direcionar o usuário, né, para páginas diferentes, né, nesse menu. Então, eu vou precisar utilizar, por exemplo, o componente de rotas aqui, tá? Então, para isso, como é que eu posso utilizar? Porque o componente de rotas, ele tem a sua própria utilização, né? A sua própria sintaxe, né? Então, a gente utilizar o componente link to, né? Para poder linkar, para que o usuário, quando clique nesse link, ele seja direcionado para essa outra rota, tá? E aí, não tem especificamente dizendo aqui na biblioteca como é que você faz isso, tá? Então, eu trouxe aqui exatamente como é que você pode estar utilizando
as rotas, né, o componente routes, juntamente com esse componente de menu que tem aqui no Ent, tá? Então, deixa eu só alterar aqui para mostrar para vocês aqui no Notion o código que eu preparei para mostrar para vocês, tá? Então, basicamente, deixa eu pegar aqui, tá? Então, é justamente esse código aqui que a gente precisa utilizar para estar, óbvio, né, que você já vai ter definido as rotas, né, você já vai estar com tudo isso pronto, e como é que eu trago essa utilização para direcionar o usuário especificamente para essa rota que foi definida com o componente routes, tá? Então, dentro do menu, né, então aqui a gente tem o menu item, não sei se vocês notaram lá na definição do layout, que tem lá a definição de um componente menu e tem a definição de cada item de menu, tá? Então, nessa estrutura. Então, dentro desse menu item, de você definir esse componente, então, dentro dele, a gente chama o link to e coloca justamente qual é o endereço, né? A rota para que aquele usuário ele seja direcionado, tá? Então, é bem simples, mas não tem nem lugar nenhum na documentação. Então, se você for utilizar, certamente você vai ter que procurar no Google, Stack Overflow e essas coisas, tá? Então, já para facilitar a vida de vocês, eu trouxe aqui esse exemplo de como você utilizar, né, a definição de rotas do componente routes, tá? Com o link to e também utilizar isso associado à biblioteca do Ent, tá? Então, dentro do menu item, você chama o link to e coloca, né, qual é o nome, né, que vai aparecer, que no caso aqui seria home, e para onde ele deve ser direcionado, que aqui seria /home. E aí você adapta para todas as rotas que você tem na sua aplicação, tá? Então você vai definir para cada item de menu qual é a rota que o usuário vai ser direcionado quando ele clicar, tá? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês com relação a layout, tá? E aí vamos para outro componente, que é bem simples também, né, que é o de input, porém é um componente essencial, porque muito provavelmente a gente vai trabalhar com formulários, tá? Então a gente vai ver também essa parte de formulário aqui na live, tá? Então, vamos ver como é que tem lá, como é que está definido nesse componente de input, tá? Então, bora lá ver como é que é. Então, o de input, ele é bem simples, né? Como eu falei, só que tem algumas variações, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um componente de input que seja para, por exemplo, para número, pode ser que você queira que ele tenha aquele pickerzinho de data, né? Então, que ele mostre o calendário, que já tem a implementação no Ent, tem o de e-mail, tem de telefone, por exemplo, tá? Então, é isso que a gente vai ver justamente essas variações do input, né? Porque o input normal de texto é bem simples, né? Basta a gente chamar o componente, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nele aqui, né? Input. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, mas o que eu queria que vocês prestassem atenção é o quê? Que fora esses exemplos que tem de input aqui, na documentação, é que lá na parte de form, né, na parte de formulário, ele tem vários outros exemplos também, né? Então, e tem também, por exemplo, aqui, ó, date picker, né? Então, tem outros tipos de input, como, por exemplo, checkbox e etc, tá? Então, a gente tem que, antes de utilizar, né, dar uma estudada realmente, né, e ver todos esses exemplos, porque cada um é de uma forma diferente, tá? Então, aqui tem a forma mais simples, né, que é a gente utilizar somente o input. Então, se a gente abrir o código, é só chamar o input, né? Então, esse componente de input, lógico, a gente vai importar também. E pode botar um placeholder, né? Então, botar uma propriedade de placeholder para que você defina qual o placeholder desse input, tá? Então, essa é a forma mais simples. Então, é bem tranquilo, bem simples estar utilizando o input, tá? Só que aí, como eu falei, tem várias variações, ó. Tem aqui de site, tem de telefone, enfim, tem várias outras variações. Então, se você precisar utilizar alguma delas, então tem que dar uma procurada realmente aqui na documentação para ver como é que ele utiliza, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem onde selecionar a data, né, que é aquele date picker que eu falei para vocês, né?
E aí ele tem para cada tipo de input diferente, né? Tem a documentação diferente para que você consiga estar utilizando, tá? Então dá uma pesquisada, dá uma estudada para ver como é que ele funciona, tá? Então tem, por exemplo, se você quiser fazer um input que ele vá procurando, né, outros elementos também, ó, que tem aqui, ó, para fazer carregamento, enfim, tem de password, tem muitas opções, tá? Então não vou adentrar muito com essa questão de input, porque são muitos tipos de input diferentes, né? Então, o que eu queria falar basicamente sobre o input é realmente essa questão de variações, e que é um componente essencial que você com certeza vai precisar estar utilizando, tá? Então, principalmente para data, se você quiser botar número, password, então certamente você vai precisar, tá? E aí você pode dar uma olhadinha tanto na parte de input quanto na parte de form, porque ele tem vários exemplos diferentes. E tem outros também aqui, como o Date Picker, o Checkbox e Ratio, né? Input Number. Então, todos eles têm exemplos diferentes e formas diferentes de fazer, tá? Então, você vai precisar analisar na sua aplicação qual que vai se adequar melhor para aquele formulário que você está construindo, tá? Então, de input, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês. Tem um outro componente, que é o componente de table, né, que é para você construir a tabela, e, particularmente, ele tem também uma coisa bem específica do ente, que é com relação a como você seleciona o item da tabela, tá? E como você coloca associado um botão, por exemplo, nessa linha, no caso da tabela, tá? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, é uma coisa que eu achei diferente também de você utilizar uma tabela normal, né, de HTML ou qualquer outra biblioteca, né? Então, é um formato diferente, tá? Então, deixa eu dar uma procurada aqui onde é que está o table. Primeiro, né, que você vai precisar ter a fonte, né, de onde vai vir esses dados, tá? Aqui ele traz exemplos, somente exemplos, digamos, estáticos, né, onde você define um vetor, um array, tá? E aí ele utiliza esse como exemplo, tá? Mas geralmente a gente faz o quê? A gente vai buscar esses dados do banco, por exemplo, né? Então a gente vai vir de uma requisição, geralmente de uma API, certo? E a gente armazenar esses dados em um state, né, utilizando o hook use state, e utilizar esse vetor, né, com todos esses dados dentro da nossa tabela, tá? Então, aqui ele traz um exemplo exatamente com essa estrutura mais, digamos assim, que fixa, né, que é você botar manualmente o conteúdo aqui, tá? E aí, justamente com relação à escolha que eu queria mostrar para vocês, que é diferente, né? Como você escolher qual é o elemento que está sendo selecionado na tabela, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês prestem atenção, fiquem atentos quando vocês forem utilizar esse componente, tá? Deixa eu ver se nesse aqui já tem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não é nesse. Deixa eu ver aqui. Se não, eu pego o exemplo aqui de código mesmo que eu tenho. Então, aqui tem vários exemplos também de filtro, né, de você buscar um elemento na tabela, tá? Então, é bem interessante. E ele já vem também com a paginação, tá? Então, você não precisa estar tratando, né, dessa parte de paginação especificamente com esse componente de tabela, tá? Deixa eu ver aqui se eu encontro onde é. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Eu não tô achando. Deixa eu abrir aqui o meu Visual Studio Code, que aí fica melhor para vocês, para eu mostrar para vocês, tá? Então, é uma forma realmente diferente, né, de como ele trabalha o item da tabela. Então, deixa eu só abrir aqui o meu Visual Studio Code para mostrar para vocês. Bora lá. Deixa eu ver aqui.
Aqui, bora lá ver. Esse é... Então, pessoal, essa parte da tabela, então eu vou mostrar aqui para vocês exatamente como é que a gente poderia definir uma tabela que pega justamente os dados de um state, tá? E também a gente consegue selecionar qual é a linha daquela tabela que foi selecionada, né, através de um botão, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem a definição do componente table, né? Então, o mesmo que eu mostrei para vocês lá na documentação, e aqui em data source, a gente vai botar exatamente quem é o state que vai vir esses dados, né? No caso aqui a gente tem os dados de alunos, tá? Então, se eu voltar aqui para a definição dos estados, tá? Então, aqui a gente tem um estado chamado alunos, tá? Então, ele é um vetorzinho, e ele vai buscar lá na minha API todos os alunos que tem lá no meu banco de dados, tá? Então, o resto, com relação a colunas, tá? Então, a gente tem a definição desse componente aqui, column, tá? E a gente vai botar, basicamente, title, o data index e aqui, né? No caso, a chave, tá? Então, para nome, então, a gente definir esses 3 elementos básicos da coluna. Então, a mesma coisa a gente faz para os demais. Só que aqui dentro eu tenho um componente, uma coluna, né, chamada ação, certo? Que é para fazer alguma ação exatamente naquele elemento da tabela, tá? Então, eu selecionar quem é aquele item do vetor, tá? Então, para isso, eu vou precisar utilizar essa propriedade aqui, render, certo? Onde a gente tem aqui a definição de uma função, tá? Que por padrão, tem lá na documentação, mas eu não estou lembrada exatamente em que parte que tem, né, essa parte de selecionar, tá? Então, vou ficar devendo isso para vocês, onde é que é. Mas aqui, basicamente, eu já estou mostrando, né? Então, a gente tem essa definição daqui de text, né, de um elemento text e de record. Então, aqui você poderia botar qualquer nome, tá? Mas é um texto e qual é o item da tabela que está sendo selecionado, tá? Dentro dessa função, eu vou botar justamente um botão, que é para quando o usuário clicar, acontecer alguma coisa, certo? Então, o que é que esse botão está fazendo, tá? Então, estou linkando, estou utilizando a biblioteca de routes para linkar o usuário para a rota cadastrar aluno, qual é o ID, né? Qual é o código desse aluno, tá? Então, é justamente para editar esse aluno, tá? Então, vamos supor que a gente tenha a tabela com todos os alunos e tem o cadastro, né? Por exemplo, vai ter o nome, o CPF, o telefone e o e-mail desse aluno. E aí, vamos supor que eu queira, tenho lá esse cadastro de alunos e eu quero editar justamente os dados desse aluno dentro do meu sistema, tá? Então, eu utilizo essa estrutura, né, utilizando essa propriedade render do componente column, tá? E aí, dentro eu botei um botão e dentro do botão eu botei a chamada do link to, tá? Que vai direcionar justamente para a rota que é para cadastrar aluno, e eu estou passando o parâmetro, estou passando nesse endpoint, né? Nessa URI, qual é o código do aluno, né? Porque aí quando ele vai chamar, né? Vai pegar justamente qual é a linha, né? Que aquele usuário selecionou, então ele vai pegar qual é o código, né? Desse aluno, porque o aluno ele foi definido aqui como um objeto, tá? Então, ele vai pegar quem é esse aluno, o código, e vai passar justamente na URI. E lá, no componente cadastrar aluno, a gente vai resgatar todas as informações desse aluno, tá? Então, fazendo a requisição também, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, percebam que não é uma coisa assim que tá bem claro, né, lá na documentação, tá? Então, se por acaso vocês
que é muito comum a gente fazer isso, né? Então tem uma tabela que a gente vai precisar selecionar, editar um elemento, tá? Então é justamente nesse formato que a gente vai conseguir colocar um botão e realizar algum tipo de ação com aquele item da tabela, tá? Então basicamente é isso. Com relação a que eu acho que é importante da tabela. O resto, vocês podem perceber que é bem tranquilo de entender, né? Então, eu vou ter o data source, né? Que vai ser justamente a fonte de onde eu vou puxar esses dados da tabela. E as colunas, basicamente, onde eu vou ter o título e qual é o atributo que ele vai mostrar na tabela, tá? Então, basicamente, é isso. Então, vamos para outro componente que, apesar de ser simples, eu acho muito legal ele, né, que é o de mensagem, tá? Então, é bem útil quando a gente quer mostrar alguma mensagem para o usuário, por exemplo, dados atualizados, ou ocorrer algum erro nessa ação que o usuário fez, tá? E é justamente esse componente que eu vou mostrar para vocês lá na documentação do ente, tá? Bora lá. Então, deixa eu procurar aqui, é justamente o componente message, né? Então, se vocês forem ver, ele é um componente bem simples de utilizar, porém é muito útil. E eu tenho certeza que vai ser muito, muito útil para vocês desenvolverem as aplicações de vocês. Olha, é componente só, mas eu achei o message, tá? Então, basicamente, ó, quando a gente clicar no botão, ele mostrar uma mensagenzinha aqui em cima, certo? Então, pode ser tanto de sucesso, como de erro, como um warning, tá? Pode ser também carregando, né? Alguma ação para você mostrar para o usuário que está carregando. Então, se a gente abrir aqui a definição, o código dessa mensagem, ó, então basta que a gente, lá na definição do método, né, que foi chamado quando o botão for clicado, tá? Então, a gente chama justamente message, né, justamente esse componente, né, do lado do ente, tá? Então, message, ponto, e aí você vai botar o tipo. Nesse caso aqui é info, mas aí tem, por exemplo, o de success. Então, é message.success e lá nos parâmetros você vai botar justamente a mensagem que você quer que apareça, tá? Então, é bem fácil, bem simples de usar, mas é muito útil, né? Então, é um componente que eu queria falar para vocês porque eu acho ele bem legal, é bem útil e vocês com certeza vão precisar estar utilizando, tá? Então, é bem fácil de usar ele, tá? Então, só importa ele e chama message, né, justamente esse componente message, ponto, e aí qual o tipo de mensagem que você quer chamar, se é de informação, se é de sucesso, de erro, de warning, né, ou qualquer outro tipo, tá? Então, de carregando, então tem outros tipos aqui também de mensagens, tá? E, por fim, né, para a gente finalizar essa questão de componentes que eu selecionei para vocês, tem o de formulário, tá? Então, se você quiser estar trabalhando com formulários, com o ente, tá? E aí, tem uma sacada específica, um insight, né, com relação a formulário, é que se você abrir os exemplos que tem aqui de formulário, você vai perceber que para enviar, por exemplo, o formulário, ele envia utilizando o método onFinish, não é o onSubmit, como normalmente a gente utiliza quando está utilizando o HTML normal, né, JavaScript normal, tá? Sem estar utilizando essa biblioteca, tá? Então, tem algumas diferenças, tá? Então, tem também que ele envia todos os dados do formulário em um único objeto também, né? Então, se você não for lá e alterar especificamente que você quer pegar um elemento específico, então ele já vai enviar todos os dados do formulário como um único objeto, tá? Então, o pessoal que está no Instagram, eu só consigo mostrar a tela no YouTube e no Facebook, tá? Então, se por acaso vocês queiram acompanhar também a tela, né? Então tem que sair do Instagram e ir para o YouTube e para o Facebook, tá? Então, para quem não sabe, né, o YouTube é youtube.com/Larissa Falcão, tá? Então, e tem na bio também o link. Então, bora lá ver o form, né, que também é certamente um componente que vocês podem querer utilizar conjuntamente com o ente, tá? Então, aqui ele tem inicialmente um componente, um exemplo bem simples, né, de username e password, tá?
E se a gente abrir o código, a gente vai ver exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá? Por mais que você, se você por acaso tentar utilizar uma submit, eu não tenho certeza se ele vai funcionar, tá? Por isso que é interessante você prestar atenção nisso, ó, porque em todos os exemplos ele utiliza aqui, ó, dentro da propriedade do componente form, então ele utiliza essa propriedade aqui, ó, onFinish. E aí você passar justamente a função que você quer que seja executada quando o formulário for submetido, tá? Que ele só mostra o console.log, né, o sucesso. Mas aí, o que você vai botar, né, como direcionamento para o formulário, ele vai vir aqui justamente nessa propriedade onFinish do nosso componente form, tá? Outra coisa, né, que, como eu falei para vocês, ele vai e passa tudo como um único objeto, tá? Então, aqui, ó, ele passa, nesse caso, nesse exemplo, ele está mostrando, ó, ele passa justamente nesse objeto values que ele definiu aqui, como uma variável chamada values, tá? Então, ele vai, se você utilizar o form, ele passa tudo junto, né? Então, não é como a gente geralmente faz no HTML e JavaScript normal, que a gente vai fazer o onChange, né? E aí botar, por exemplo, se a gente fosse utilizar, por exemplo, com o próprio React, a gente iria definir os estados, né? Pegar um estado, definir um objeto para todos esses estados, e aí no onChange ele iria estar pegando essa atualização dos elementos do formulário, tá? Então, aqui ele passa tudinho em um único objeto, tá? Então, que aqui ele utilizou o values, então, tem exemplo tanto de TypeScript quanto de JavaScript, tá? Como eu tinha falado para vocês no início, tá? Então, aqui no form, ele traz tanto exemplos com Type quanto com JavaScript. Aí você tem como adaptar, né? Se você está utilizando somente JavaScript puro ou se você está definindo especificamente os tipos com o Type, tá? Então, basicamente isso que eu queria falar de formulário. Outra coisa que eu queria falar de formulário para vocês também é que, por definição, né, então deixa eu mostrar aqui, ó, ele vai trazer todos os elementos, todos os itens do formulário, ele vai mostrar assim nesse formato, ó, um abaixo do outro, tá? Mas só que, por exemplo, numa interface que tem a tela, por exemplo, vamos supor que tivesse toda essa tela aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, ele iria ficar muito grande, né? Então, o componente de input, por exemplo. Então, podia ser que fosse interessante a gente botar um ao lado do outro, por exemplo, e isso a gente consegue fazer já com outro componente do Entity, tá? Que é o componente de colunas e linhas, tá? Então, column e row, tá? Então, caso vocês queiram utilizar, então você vai ter que ir nessa parte justamente de column row, mas é bem tranquilo. Deixa eu ver se eu botei algum exemplo aqui para mostrar para vocês. Não botei não, mas é bem tranquilo, então basta você envolver os itens, né, desse formulário com uma coluna, primeiramente com uma linha, né, e depois com coluna. Então, aí você vai conseguir definir quem vai ficar em cada coluna e o espaçamento, né? Então, você tem como definir lá qual é o tamanho, né, de cada coluna, como uma espécie de grid, realmente, tá? Então, basicamente, funciona... Acho que é aqui em grid, se eu não me engano, que tem essa parte de colunas e linhas. Eu acho que é. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. É exatamente isso, tá? Então, para estar utilizando o formulário, né, separado, eu quero botar na estrutura de grid o meu formulário, para que não fique com o input muito grande, ou ele vá do início ao fim da largura da tela, tá? Então, basicamente, se você quiser trabalhar com isso, então você vem aqui na parte de grid, certo? Aqui ele tem alguns exemplos, né, como por exemplo esse daqui, tá? E aí, basta você utilizar uma estrutura semelhante a essa. Você vai definir a linha, né? Vamos supor que a gente quisesse fazer aquele formulário de nome, usuário e senha, tá? Então, vamos supor que a gente quisesse botar ele um ao lado do outro, tá? Então, a gente criaria uma row, né? Uma linha justamente para botar ele. Então, aqui dentro, a gente inicializaria uma coluna. Dentro da primeira coluna, eu iria botar o nome de usuário, tá? Então, aqui no span, né, na propriedade span, eu boto qual é o tamanho, tá? Então, aqui ele botou 24, mas aí ele ia ocupar todo o espaço da tela, né? Então, se você quisesse dividir em 2, a gente iria definir 12 para cada uma das colunas, né? Então, a primeira, a do usuário, 12, e a segunda, 12. Se tivesse 3, né? Então, você poderia definir como está aqui, né? 8, 8 e 8, tá? E aí, dentro da coluna que você iria botar
o componente de input, por exemplo, tá? E se você utilizar uma estrutura como essa, ele vai ficar também, isso é outro insight, né, para vocês, se vocês fossem usar logo de início, desse jeito que está aqui, então ia ficar um input colado no outro, assim, né? Então, um bem coladinho no outro, tá? E aí, para fazer essa alteração, né, para botar espaço, a gente utilizaria uma propriedade, tá? Que é uma propriedade que tem nesse componente row. Deixa eu ver aqui. Oi, Leandro, né? Então, eu tô compartilhando a tela no YouTube, tá? E no Facebook também, tá? Senão, para acompanhar o que eu tô compartilhando, dá uma passada lá no YouTube, tá? Ou no Facebook. Já, quando eu terminar, eu dou uma olhadinha nas perguntas de vocês e tiro todas as dúvidas, tá? Então, se a gente quiser adicionar um espaçozinho, ó, entre as colunas, tá? Então, a gente vai precisar justamente utilizar essa propriedade gutter, tá? E aí você define quantos pixels você quer de um para outro, tá? Então, é basicamente nesse formato que a gente pode adicionar o espaço, tá? Porque se a gente for botar só linhas e colunas do grid, ele vai ficar um elemento colado no outro, tá? Então, é justamente essa propriedade aqui de row que a gente utiliza, ó, gutter, e bota igual e bota entre as chaves o espaçamento que você quer para as colunas, tá? Então, esses insights que eu queria passar para vocês de formulário, né, que são bem legais e que, tipo, se a gente começa a usar o Ent logo de início, a gente fica sem saber como é que faz, né? Então, eu queria justamente trazer esses insights para vocês, porque para que vocês não quebrem a cabeça e fiquem lá na documentação procurando onde é que tá essas coisas, tá? Então, de formulário que eu queria dizer para vocês, trazer para vocês, era isso, certo? E para finalizar essa questão de componentes, né, da biblioteca, eu queria falar justamente sobre customização. Então, se vocês perceberam que a cor padrão, né, do Ent é basicamente o azul, né? Então, ele tem uma variação de azul escuro e azul claro. Mas não necessariamente você pode querer utilizar, né, essa ideia, né, essas cores, né, esse padrão de cores na aplicação de vocês, tá? Então, também eu demorei um pouquinho para procurar, né, porque na documentação tem muita informação sobre isso, né? Então, tem muitas opções, tá? E aí, uma que eu achei a mais simples de a gente fazer para estar alterando justamente essas cores que são utilizadas, por exemplo, a cor primária, né, que é o azul, né? Então, para que vocês não percam tempo, né, vendo todas essas opções e também perdendo tempo com isso, tá? Então, se a gente for, né, para a documentação, se vocês procurarem, na verdade eu botei direto no Google, porque é muita coisa que tem aqui na documentação, mas, se eu não me engano, aqui em Docs, e na parte que tem o Use in Create React App, que geralmente é o formato mais comum da gente utilizar, né, que é utilizando esse comando para que ele crie na sua app, utilizando esse comando que já traz, né, toda uma estrutura para a nossa aplicação com o React, tá? Então, se a gente descer, né, lá no final, né, da documentação, ele tem falando justamente sobre a alteração do padrão, deixa eu ver se é exatamente aqui, a parte de customização, tá? Então, a parte aqui de customização tem outro local também, ó, tem aqui, ó, Customize Theme, aqui também, mas ele também dá uma série de outras opções para customizar as cores, né, do Ent, né, na sua aplicação, mas aqui eu achei que era mais simples, justamente essa, porque é quando você está utilizando o Create React App, então é a mais comum de você utilizar, tá? Então, basicamente, o que ele diz aqui que é necessário fazer? Então, a gente vai precisar trocar o app.css para app.less, porque é o less que ele utiliza como pré-processador para estar trabalhando com o CSS, tá? E tem também que você tem que trocar também o ent, né? Em vez de utilizar o ent.css, né, que é aquele CSS inicial que a gente importou lá no início, que eu falei para vocês na live, então a gente vai trocar pelo ent.less, tá? Então esse é o primeiro passo para estar customizando as cores, né, que são trabalhadas com o ent,
tá? Depois, a gente vai precisar utilizar essa biblioteca, nessa Krakow If-Less, tá? E depois de instalar essa biblioteca, a gente vai justamente alterar essa configuração desse arquivo krakow.config.js, tá? E aí, ó, dentro dessa configuração, a gente tem aqui less options e tem modify vars, né? Que no ent ele tem as variáveis que representam as cores que vão ser utilizadas na biblioteca, tá? Então, a gente vai utilizar essa modify vars e, por exemplo, alterar a cor primária, né? Então, primary color, e aqui ele altera para um verde, né? Então, você poderia alterar para a cor que você quer utilizar como cor primária, e você pode também alterar outras cores que são utilizadas também com o ent, tá? Então, essa é a forma mais simples que eu acho de você estar alterando, né? Digamos que estilizando, né, da forma que você quer, nessa questão de cores, tá, do ent, porque não necessariamente você vai usar o mesmo padrão de azul para todas as aplicações que você for construir, tá? Então, essa é a dica com relação à estilização, né, a alteração de cores, alterar o padrão do ent, tá? Então, vocês podem utilizar essa indicação aqui que está no Use in Create React App, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer, assim, realmente de insights para vocês com relação ao ent, tá? Porque somente ler a documentação vocês poderiam ler sozinhos, mas o que eu queria trazer é justamente todos esses insights, onde vocês podem focar mais, focar menos, os componentes mais importantes, né, que são mais utilizados, e justamente pequenos detalhes que vocês poderiam demorar a perceber, né? Então, poderia custar tempo de desenvolvimento para vocês, tá? Então, alguém pode pensar, mas eu não sei por onde começar para trabalhar com essa biblioteca, tá? Então, hoje, nessa live, a gente deu todos os passos necessários para que vocês consigam utilizar o ent como biblioteca de UI das aplicações de React de vocês, tá? A gente viu muito conteúdo, né? Então, dá para tranquilamente vocês já utilizarem essa biblioteca de UI nas aplicações React de vocês, tá? E uma forma que eu não aconselho vocês fazerem, né, quando estiverem iniciando esse trabalho, né, esse estudo, é tentar adivinhar, tá? Então, a gente tentar usar a biblioteca sem ler a documentação, tá? Então, não façam isso, porque eu tenho certeza que vocês vão perder muito mais tempo. E também não ter o conhecimento adequado da documentação. Então, apesar da documentação ser relativamente grande, mas, né, sempre foca nos componentes que você vai tá utilizando com mais frequência e atentar justamente a esses detalhes, né? Porque às vezes a gente perde muito tempo porque não presta atenção nesses detalhes que às vezes está lá na documentação, mas a gente não presta atenção, tá? E aí, um passo a passo, né, que eu queria dar para vocês para estar trabalhando com essa biblioteca, tá? Então, primeiramente, analise se a biblioteca é adequada para o seu projeto, né? Para o projeto que você está querendo trabalhar com ela, né? Verifica se ela se adequa para esse contexto, tá? Segundo, você estudar bem a documentação, né? Então, desses componentes que você vai precisar utilizar, né? Estuda atentamente todos os detalhes que tem, todos os exemplos possíveis. Então, vocês percebam que tem lá na documentação várias formas de fazer. Por exemplo, componente de input tem vários exemplos diferentes. Então, para cada situação, ele pode ter uma forma diferente, né? Como você fazer, tá? Terceiro, entender como a biblioteca funciona, né? Então, percebam que a gente viu muitos detalhes que são próprios da biblioteca, né? Então, atentar a esses detalhes, usar todas as dicas que a gente viu aqui na live, né? Então, tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E sempre que possível, você estudar e testar novos componentes, né? Então, porque quando você precisar deles, você com certeza já vai ter, né, um certo conhecimento, já vai ter uma ideia de como é que ele funciona, tá? Então, um passo a passo para a gente começar a sair da live aqui e já começar a utilizar o ent, né? Então, prepara logo a instalação, né? Então, já cria um projeto com o ent, né? E começa a trabalhar, né, com ele, certo? Não cria uma aplicação simples, com um layout básico, um form, tá? Então, escolhe lá um layout legal e já começa a trabalhar com o ent, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, que ela é uma biblioteca, vocês viram, né? Que ela é relativamente simples de a gente utilizar, então basta a gente se atentar nesses detalhes. E tem um design muito legal, bonito, que a gente pode utilizar
em várias aplicações de vocês, tá? Então é isso, pessoal, de conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês consigam utilizar o Int nos projetos de vocês, tá? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Tchau!